Recomeçando a live, deu problema aí, eu não estava localizando a professora Luciana. Vamos ver se eu já encontro ela aqui novamente. Professora Luciana Medeiros. Achei. Acabei de te mandar o convite. Por gentileza, veja se você já o recebeu, para que você possa entrar na live. Bem-vindas, Dália. A gente tive um problema técnico, entrei e saí, e acabei de mandar o convite agora para a professora Luciana. Ela entrou e eu não estava a vendo. Boa noite, Aparecida, seja muito bem-vinda. Eu estava falando que eu postei agora nos stories. Quando vocês saírem aqui da live, por favor, assistam. Tem um comentário, um Rios da Ivete Sangalo, onde ela coloca justamente algo que me tocou profundamente, né? Ela fala assim, deixa eu, aqui eu transcrevi para não perder, né? A vida está passando, a vida está passando, e a gente comenta, né? Você é gay, você é do candomblé, você é não sei o quê. Lu, eu passei o convite agora para você. Pronto. Você não sei do quê. Para com isso, vai, bicho. Para de perder tempo, né? Do jeito dela, tá? Para de perder tempo. A gente quer mais do que nunca. Você chegar a 1 milhão, depois você quer 2, você quer 4. Você passa por cima das pessoas, você finge que goza, você finge que tem opinião, você só quer tirar proveito. E diz para o outro que não quer. A vida passando, você envelhecendo, e aí entrar ao vivo com Luciana. Pronto. Professora Luciana. Luciana, você está recebendo a minha mensagem? Eu mandei para você. Aqui está dizendo que você não pode participar. Que estranho. O que será que está acontecendo, gente, nesse Instagram? Pronto, tá Eu acho que entrando, finalmente. agora quem não te vê sou eu, mas acho que alguma coisa no Instagram, mas não tem problema, acho melhor a gente continuar assim, porque senão ou você não vai me ver ou eu não vou te ver. Pois é, Reginaldo, boa noite. Luiz, boa noite. Márcio, MSB, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu estava comentando, Luciana, Bernadette, Luciana, eu postei nos stories um Reels, um trecho, na verdade, de Ivete Sangalo, onde ela coloca que a vida está passando, e aí, assim, né, tentei transcrever mais ou menos, mas eu não falo como ela, né? Ela coloca assim, a gente vai morrer, e aí a gente fala assim, porque você é gay, você é do candomblé, você não sei o do quê. Para com isso, bicho. Para de perder tempo. Aí você faz fortuna, você vai chegar, né, no seu 1 milhão, aí não basta, você quer 2, você quer 4, passa por cima das pessoas, você finge que goza, você finge que tem opinião, você só quer tirar proveito. E diz para o outro não, que não quer dar, né, nada com a vida passando, você envelhecendo, e aí você envelhece, ai meu Deus, meu corpo, né? E aí, enfim, né? Os xingamentos, pô, e tal. Escolhe uma maneira de viver. Assim a gente sabe, né? Perde, enfim, fica perdendo tempo com essas bobagens. É. Nisso, eu estou abrindo essa live para justamente falar de né? De algo que é tão importante quando a gente considera essa questão da diversidade, da inclusão, e o tema
né, justamente que você trouxe invisíveis, né? Seja bem-vinda e muito obrigada. Está me ouvindo? Travou, Lu. Acho que ela caiu. Lu caiu. Deixa eu trocar aqui essa, hein? Luciana caiu. Gente, vocês viram quem está aqui ao vivo? Vocês viram a Luciana? Vocês estão me ouvindo ou vendo? Estamos lhe vendo e ouvindo. Ah, obrigada pelo retorno. Acho que caiu para ela. Isso, normal. Pronto, deixa eu ver se eu entro em contato com ela aqui pelo WhatsApp. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Luciana. Deixa eu localizar aqui o outro Instagram dela, que ela tem 2 concursos. Cursos. Ó, que pena, gente. Aqui para rapidamente. Pronto, ela está aqui novamente entrando. Souza, muito boa noite. Seja bem-vindo. Vamos ver agora se está pronta. Ela está entrando novamente. Agora. Tá me vendo? Olha que agora você vai ter que ir, viu? Menina, que coisa, hein? De vez em quando essa tecnologia toda deixa a gente na mão, hein? Pois é. Mas vamos lá. Eu, Ana, vou começar aqui falando antes de você me dizer alguma coisa, né, desse percalço que a gente teve, eu ouvi tudo que você falou da Ivete, né? Eu acho que isso foi uma entrevista que ela deu no Fantástico, se eu não me engano, e o quadro era De Tudo Que Eu Vi na Vida, se eu não me engano. E é isso mesmo, Ana, e é isso mesmo, né? A vida passa muito rápido, e quem pensa que não, está enganado, né? Está muito enganado. E assim, hoje, nessa live, eu quero lhe agradecer o convite de vir falar sobre esses direitos dessa população, dessa comunidade, que começa com a sigla GLS, e hoje está essa sigla, né? Desse tamanho, né? E vai aumentar mais, porque isso é uma questão histórica, isso é uma questão de evolução.
Eu acho que se a gente falar com uma pessoa hoje que se vê gay, que se considera gay, talvez ele nem entenda, ou não lembre, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa expressão GLS, que era uma expressão nos anos 80, anos 70, né, quando isso começa, quando essa discussão começa a tomar um corpo muito maior. Mas belíssimas as palavras de Ivete Sangalo, né, a nossa Ivetinha, e é assim mesmo, eu também concordo com ela. Eu estou nessa vibe aí, como diz Ivete, estou nessa vibe. Né? A minha sexualidade diz respeito a mim. Não diz respeito a você, é minha, não é sua. A sua diz respeito a você. Está dando retorno, né, Cissa? E agora melhorou? Eu acho, Cissa, que é por conta, hoje o Instagram e a internet não está muito bem. Não é? Eu penso que seja alguma coisa nesse sentido. Mas você está me ouvindo bem, Ana? Eu tô. Tem um ruídozinho de fundo, mas dá para a gente evoluir, né? Tá? Então vamos lá. Essa fala da Ivete, gente, para quem está entrando agora, está nos meus stories. Vale a pena depois de terminar a live vocês assistirem. E até eu pedi para a Luciana explicar. Luciana, vamos começar a live falando sobre o que são essas letrinhas LGBTQIA+. Vamos lá. A gente não pode, Ana, falar dessa atual soma de letrinhas, digamos assim, essa atual sigla, se a gente não faz pelo menos um recorte histórico rápido sobre como isso surge, né? Isso surge nos Estados Unidos, ali no final dos anos 60, em 1968, 1969, quando acontece digamos assim, um evento que a gente não esperava, naquela época as pessoas não esperavam. Bom, esse evento é chamado, digamos assim, uma revolta, né? Digamos assim, de Stonewall. Isso acontece em um bairro de Nova York, um bairro periférico em Nova York, que tinha esse bar, era um bar que agregava pessoas drags, né? Travestis, gays, lésbicas, mas como sempre separado, como se fosse um gueto. Esse ambiente ele era meio que protegido porque ali tinha um braço da máfia italiana que pagava policiais, que pagava uma certa segurança. Mas era um ambiente, Ana, como muitos dessa origem, né, desse meio anterior, de um momento anterior, que era mais tipo um gueto mesmo. Uma coisa meio que separada, segregada dos demais. Só que nessa noite, em junho de 68, a polícia digamos assim, não obedeceu, né, a falsa segurança que eles davam àquele lugar. E foram àquele lugar, invadiram o lugar, e pessoas foram presas, né? Esse evento aconteceu no dia 28 de junho de 68, 69, e esse evento foi o que deu origem, né? Isso é unânime, digamos assim, né? Que deu origem a esse movimento recente, né? da nossa história da humanidade recente, para dar visibilidade a essa população, a essa parcela da nossa população, a população antigamente conhecida como população GLS. GLS era gay, lésbica e simpatizante. Só que simpatizante não diz respeito a uma orientação sua de cunho sexual. Você é simpatizante do quê? Da causa. Então, essa sigla, ela foi aumentando do ponto de vista histórico, ela foi evoluindo para demonstrar, Ana, as diversas formas de orientação, de como a pessoa ela se vê. Percebe? Então, hoje, a gente tem essa sigla, que é mais comumente usada, né? LGBTQIAPN+. E esse mais é exatamente para deixar essa coisa aberta. Porque nós estamos evoluindo, né, minha prima? A gente sempre fala, né?
Na nossa live anterior a gente falou sobre isso e a gente torna de novo a voltar para este ponto. Nós estamos em plena evolução. Quem diria? Nós estamos em plena evolução. Então, algumas coisas estão melhorando sim. E a gente precisa dar visibilidade a essas coisas. Então, o L não é de Luciana Linda, como eu falo, não é L de Luciana Linda, não. L de lésbica são mulheres que sentem atração por outras mulheres. Isso é mais comum. As pessoas conhecem, né? De forma muito mais comum essa primeira letra. O G do gay, que são homens que também sentem atração por outros homens, né? O B do bissexual, que são pessoas que sentem atração tanto pelo gênero masculino quanto pelo feminino. Recentemente eu vi no Instagram um post daquela Fernanda Souza, que é a esposa do Thiaguinho, né? E ela falando, né, que se a pessoa faz alguma coisa ruim comigo, é o que a pessoa podia me dar. Não é porque eu sou do bem, não, mas é porque ela podia me dar. E ela foi casada com o Thiaguinho tanto tempo e agora está com uma amiga dela de infância. Ela namora hoje uma amiga de infância e ela se diz, né, bissexual. Gay, hoje nós temos na política brasileira, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, né, Eduardo Leite. Eduardo Leite foi ao Bial, na conversa com o Bial. Teoricamente, ele não apresentou nenhum tipo de proposta, mas ao se definir gay, esse momento político dele deu um up. E ele hoje é governador do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, que historicamente dizem, de ponto de vista preconceituoso, é um dos um dos estados mais preconceituosos com relação a essa questão da orientação sexual. E isso de ponto de vista preconceituoso mesmo, tá? Eu não vejo assim, mas é o que as pessoas, alguns pensam dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Bom, então, lésbica, a gente tem diversas pessoas mulheres que entendem lésbica. Tanto na política, Marielle Franco, por exemplo, né, que foi morta, né, ela se dizia, né, lésbica. É o que a gente sabe. Bom, bissexual, transexual. E aí a sigla foi aumentando, né? Do LGBT, né? Do transexual, a sigla foi aumentando. Então, transexual são pessoas que assumem um gênero que você não, ou um gênero oposto àquele da sua nascença. Então, são os transexuais. Por exemplo, tem um menino, um cantor que surgiu no Raul Seixas, um cantor gospel, né? Surgiu no Raul Seixas, que fez a transição de gênero dele. Ele hoje é uma mulher, ele se vê como uma mulher, e ele hoje é mulher. Ele fez a transição dele, né? Então, são pessoas que nascem com um sexo, mas não se veem com aquele sexo de nascença, e aí faz a sua transformação. Agora, uma coisa a gente precisa pontuar. Não necessariamente você precisa fazer a transição de sexo. Você não precisa fazer isso. Tem pessoas que não fazem a transição e se veem do gênero oposto. Então, são os transexuais, tá certo? Porque, veja bem, em algum momento, esse que ele foi, digamos assim, meio que rechaçado pela comunidade. Porque o que são pessoas que não se encaixam na heterocis-normatividade. O que é a heterocis-normatividade? Veja, todas as pessoas nascem hétero conforme a lei. Imagine, você nasce, você é hétero. Um bebê, você nasceu agora, você é hétero. Não tem como isso. E X, por quê? Porque você tem que se adequar a um gênero só. Quer dizer, eu nasci mulher, eu, Luciana, nasci mulher. Mas e se eu não me vejo como mulher? Mas isso foi me imposto, essa heterocis-normatividade. Imagine, inciso 1º do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Agora imagine, todos nascem hétero. Não é bem assim. Você nasce sexo masculino, sexo feminino. Então isso é imposto pra gente. Ser hétero é uma coisa que teoricamente é imposta. Veja, você nasce menina, a primeira coisa que vão fazer com você é: vamos tirar a orelha. Nós temos que botar um brinco na menina. Se você nasce menino, o primeiro brinquedo que você ganha é uma bola. Então, isso nos é imposto. Então, esse que
por muito tempo ficou meio que, né, rechaçado, as pessoas não queriam muito bem agregá-lo, mas hoje nós já temos, né, essa sigla contendo também esse tipo de pessoa que simplesmente, né, ela não se adequa a nenhum tipo, né, de compulsória de heterocis normatividade que nos é imposto, tá certo? O I é do intersexo. Esse aqui é uma coisa que a gente precisa falar. Segundo dados, quase 2% da população mundial, quase, eu peguei dados com ainda 1,7%. Então, eu posso, digamos assim, aproximar para 2%. Quase 2% da população mundial, ela não se adequa à forma binária, nem feminino, nem masculino. Então, são pessoas que têm os hormônios, que nascem com hormônios que vão lhe trazer essa dupla, digamos assim, essa dupla forma, tanto a masculina quanto a feminina, né? Então, assim, nós temos uma belga, uma modelo belga, salvo engano, chama-se, eu até anotei aqui, Hanne Odile, acho que é assim que fala o nome dela, e ela é uma hermafrodita, e ela teve, né, o escroto dela, ela precisou tiraram dela quando ela tinha 10 anos. Então, assim, são coisas que a gente precisa falar. Né? É uma variação cromossômica que se dá no ser humano, e essa pessoa não vai se encaixar nem no sexo masculino, né? nem no gênero masculino, nem no gênero feminino. O A vem do assexual, que alguns chamam de aromântico. Olha, eu posso ser tudo, viu? Menos A. A romântica não, porque eu sou mulher romântica, sempre digo isso. Então, assim, o bom dessa sigla é que a gente pode se encaixar em qualquer uma delas, né? Nós somos livres para isso, né? Então, o A vem do assexual, que é aquela pessoa que não possui interesse sexual, né? Simplesmente não é isso, ela não se interessa por isso e vive assim, e vive feliz, tá? E o P, que é a última que nós temos agora, né? O P vem do pansexual, né? O pansexual, ele desenvolve atração física, amor, desejo por outras pessoas, né? Independente da sua identidade de gênero. Então, você gosta porque você gosta, e ponto, se é homem, se é mulher, não interessa, se se vê de uma forma ou de outra, não me interessa. A pessoa se interessa por pessoas. Pronto, basicamente, né, de uma forma simples, né? Boa noite, prima Alvacélia, te amo, beijo e saudades. Beijo minha tia também. Né? Então, são pessoas que se encaixam dessa forma. E o mais é porque está aberto. Nós somos pessoas, nós humanos, nós estamos sempre em evolução. Não é porque você nasceu em uma sociedade heteronormativa, que você se viu heterossexual a vida inteira, que em algum momento da vida você não possa se encaixar, não possa se interessar por um outro tipo de pessoa, uma outra forma de ver a vida, como diz Lulu Santos, né, considerando justa toda e qualquer forma de amor, porque o que vale é o amor, é bíblico, inclusive, né? É bíblico. Então, assim, o que vale é o amor. Mas nem sempre esse amor, Ana, ele prevalece. Né? Na história da humanidade, nem sempre foi assim. Né? Nós já tivemos, não sei se você sabe, nós já tivemos momentos em que duas pessoas do mesmo sexo, a homoafetividade era vista como um crime. Você sabia disso? Crime. Ainda é. Em alguns países ainda é, né? Em alguns países ainda é. Veja, nós estamos no século XXI e em alguns países você demonstrar, você ter afeto por uma pessoa do mesmo sexo que o seu ou que não se encaixe na heterocis normatividade é crime. Você pode ser torturado e você pode ser levado à morte, como duas lésbicas foram levadas à morte no início do ano passado. Isso não é uma coisa incomum. Então, nós temos países como a Arábia Saudita, como alguns estados, né, em que
esse tipo de prática tão comum de afeto, que deveria ser considerada comum, porque é afeto, isso ainda é considerado comum. Só para você ter uma ideia, eu vou falar um pouco sobre a antiguidade e lhe mostrar um país que até recentemente a questão da homoafetividade ainda era crime. Veja, Grécia e Roma. Roma e Grécia, o berço da humanidade. Muitos já sabem, eu falo sempre isso também nas minhas aulas, muitos sabem que na Grécia Antiga e na Roma Antiga era comum esse tipo de situação. O homem, ele para ser considerado, digamos assim, um soldado forte, era preciso se deitar com outro homem. Você já ouviu falar, minha prima, num batalhão chamado Batalhão Sagrado de Tebas? Isso no século IV. Pois é, minha prima, esse batalhão Sagrado de Tebas, no século IV a.C., esse batalhão, ele era responsável pela segurança daquela cidade. Ele era formado por 150 homens, 150 homens, casais homossexuais. Só podia ser homossexual. Não podia ser heterossexual. Porque o homossexual, ser homossexual, era sinônimo de força. Para você fazer parte daquele. Sim. Para você fazer parte daquele batalhão, você precisava ser um homossexual. Uma pessoa homoafetiva, como a gente chama hoje em dia. Então, eram 150 casais, século IV antes de Cristo. Aí você vai me perguntar, Lu, mas o que foi que mudou? Já que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, era sinônimo de força, era sinônimo de... como se fosse um pré-requisito para que você fosse considerado um soldado forte. O que foi que mudou? A gente vai olhar agora para uma história mais recente. O que mudou foi a ascensão da Igreja Católica no mundo. O Antigo Testamento é fato, está escrito. O Antigo Testamento está escrito que um homem não pode se deitar com outro homem. E, logicamente, nós tivemos essa ascensão, não é, da Igreja Católica no mundo, principalmente no mundo ocidental. Então, a Igreja Católica, quando ela vem surgindo, ela vem tomando força no mundo ocidental, ela vai proibir esse tipo de prática homoafetiva. Então, para você ter ideia, até 1533, eu falei 1533, 1533, no Reino Unido, Europa. O continente, né, que a gente considera, né, um dos mais evoluídos, digamos assim, né, o continente europeu, o antigo continente, né. Então, 1533, a prática homoafetiva, ela era considerada crime e era sujeita à pena de morte. E pasme, eu estou falando de 1533, 1533, né? Só em 1900, eu saí de 1533 e fui para 1967. Em 1967, só em 1967, no Reino Unido, é que a homossexualidade deixou de ser crime. Tivemos um advento de uma lei, a lei Alan Turing, foi um matemático. Foi que ele fez, Luciana? Olha, ele descobriu, ele inventou uma máquina, um aparelho que interceptava, veja bem, interceptava mensagens dos nazistas. E esse aparelho fez com que, né, contribuiu
para a derrota da Alemanha naquela época, na Segunda Guerra Mundial. Só que, tempos depois, ele foi castrado quimicamente por ser gay. Ele foi castrado quimicamente por ser gay. E aí, só em 1967, o Reino Unido descriminaliza a prática, né, da homossexualidade. Tira, né, era penalizado no Código Penal. Era Código Penal, Ana. Ele acabou que cometeu suicídio, como muitos cometem suicídio, né? E tem um filme, recentemente tivemos um filme, O Jogo da Imitação, que fala sobre a vida dele. O que foi que aconteceu com ele? Então, assim, se você parar para analisar, é uma história muito, muito recente. 1967 é ali, tem 56 anos apenas. É ali, Ana, 56 anos. Entende? Então, assim, essa evolução, né, da Igreja Católica, ela traz consigo, infelizmente, essa parte que a gente entende que, enquanto humanos, não deveria, né, ter acontecido. Infelizmente, foi isso que nos aconteceu. Agora, claro que a gente está em franca evolução, né? Por exemplo, no Brasil, a homossexualidade também já foi crime. Até 1830, nós fomos, por incrível que pareça, um dos primeiros países da América Latina. Nós somos um dos primeiros que descriminalizou, em 1830. Por quê? Porque com a vida, veja, se 1533 no Reino Unido era crime, a vinda da família real traz consigo o quê? Todo esse pensamento também europeu. Então, aqui também já foi crime. Mas, graças ao pensamento, né, à evolução, às ideias, né, do nosso príncipe que chega ao Brasil, ele simplesmente descriminaliza essa prática. Então, nós somos, o Brasil, por incrível que pareça, apesar de ser um país que ainda é assim, homofóbico, racista, né, nós somos um dos primeiros da América Latina, em 1830, a descriminalizar a prática da homossexualidade, tá certo? Então, e nós temos também, Ana, diga. Assim, resumindo, a prática, assim, a vida sexual das pessoas era das pessoas, inclusive o homossexualismo era sinônimo, como você colocou, né? Era teste, inclusive, dos soldados, até a entrada, né? Até a hegemonia, né, da Igreja Católica no mundo, que ela trouxe a religiosidade, a espiritualidade, mas também trouxe inúmeras regras criadas por homens, né, que interpretaram os textos de acordo, né, e aí tem todo um contexto histórico. E também, gente, é muito importante aqui que nós não estamos fazendo julgamento de valor a respeito de nenhuma religião, mas isso é muito importante considerar a questão científica, né, por trás, né, porque, inclusive, as religiões, elas são estudadas sob a perspectiva histórica, então é importante considerar isso. Entrou o catolicismo, né, as religiões, e trouxe esses dogmas. A partir e ainda bem... Pode falar, desculpa. Pois não, Ana, desculpa. Então, pode continuar. A homossexualidade passa a ser condenada porque, a princípio, teoricamente, existe uma justificativa para quem é cristão de que isso não é possível, isso é um pecado, né? É dito. E isso se perpetua até os dias atuais, e as pessoas que optam, né, ou, enfim, tem fazem parte dessa comunidade, começam a ser, inclusive, condenadas à morte, como Luciana colocou, em vários países, em vários continentes, até que, ao 1800 aqui no Brasil, 1900 no Reino Unido, isso começa a não ter mais sentido,
e isso começa a ser descriminalizado, mas isso não significa, paralelamente, o não preconceito, né? A não Isso. resistência. E por isso que a gente tem trabalhado muito, tem discutido muito, inclusive nas organizações, sobre diversidade e inclusão, que é justamente o respeito às diferenças e semelhanças em relação à etnia, gênero, orientação sexual, deficiência, religião, nacionalidade. Então, e como é importante a gente entender a história, né? Porque isso faz com que a gente, meu Deus, por que eu estou repetindo um padrão que nem eu mesmo entendo? De onde surgiu o meu preconceito, né? O meu pré-conceito, né? Meu pré-conceito. Essa sua fala, Ana, é muito importante, porque qual é a minha dificuldade enquanto advogada? A minha dificuldade é fazer com que as pessoas entendam que não basta a lei. Não é uma lei que vai modificar um país inteiro. Não é uma lei que vai modificar o entendimento das pessoas. Não é uma lei que vai fazer você mudar de opinião. O que faz você mudar de opinião é a sua conscientização da igualdade que a gente tanto busca enquanto humanos. Porque uma lei por si só, Ana, ela não é capaz de modificar uma sociedade inteira. Ela é um farol. Se fosse assim, nós temos aí o Estatuto da Igualdade Racial e de Gênero. E quantas pessoas ainda sofrem discriminação de cor, de origem, de raça, de etnia, Ana? Então, assim, é preciso discutir, abrir o espaço. É preciso trazer essas discussões para os espaços, democratizar, falar, dar visibilidade. Entende? Isso. Trazendo para Malheiros colocou, isso é muito triste, só no ano de 1990, em 17 de maio, foi retirada da lista de doenças pela homossexualidade, pela Organização Mundial da Saúde, exatamente. Obrigada. 1990, mas não foi um ponto, não, Ana. Não é assim, foi retirado. Muitas pessoas morreram antes para ser retirada da lista da OMS. Por exemplo, em 1980, aqui na Bahia, surge o GGB, o Grupo Gay da Bahia. Grupo Gay da Bahia, que hoje é uma das ONGs mais longevas que nós temos desde 1980. Em 1980, o GGB, com Luiz Motti, ele lidera uma campanha no Brasil para retirada, em 1980, para retirada da homossexualidade como doença. Porque era classificada como doença no Brasil pelo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica. Isso em 1980. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina, veja que o Brasil, ele de qualquer forma, ele está avançando. Em 1980 surge o GGB, aí, em 1985, o GGB, em 1980, com toda essa movimentação, por luta, por igualdade, por retirada dessa forma de amar, de se relacionar com o outro, retirar isso da categorização de uma doença. Então, em 1985, o CFM tira, o Conselho Federal de Medicina retira, e só em 1990, como a Vivinha bem falou, é que a OMS retira da lista de doença a questão da homossexualidade. Quer dizer, 1990 é ali. É ali. 30 e tantos anos, talvez 33 anos, mais ou menos isso, né? Em 2008, isso é 1990, né? Em 2008, nós temos uma Assembleia, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Essa Assembleia, em 2008, foi a primeira a vincular a descriminalização por identidade de gênero e orientação sexual com direitos humanos. Ou seja, só em 2008, a Organização dos Estados Americanos é que vinculou direitos da população LGBT a direitos humanos. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Ana, é de 1948.
ela é clara ao nos afirmar que todos nascem iguais em direitos, que todo mundo tem direito ao nome, todo mundo tem direito ao respeito, que ninguém pode ser discriminado, mas ela não faz uma alusão direta a pessoas que se veem com um outro gênero, a pessoa que se considera homossexual. Então, isso também, de certa forma, fragiliza, porque todos historicamente, depois da Idade Média, são todos os homens, todos que se enquadram na heterossexunormatividade, sem levar em consideração a diversidade. Isso só foi em 2008. E aí, veja, conseguimos, né, tirar da lista de doenças, mas vincular a direitos humanos, a gente só começa a ter essa visão, né, em 2008. Em 2011, a ONU, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, aprova a Resolução 1719. Essa resolução, ela já vai reconhecer como violação dos direitos LGBT, que essa violação desses direitos da comunidade LGBT são violações de direitos humanos. Veja, Ana, é uma evolução. Como eu falei com você há poucos anos atrás, não é uma lei que vai mudar a cabeça das pessoas, o pensar das pessoas. A evolução, os espaços democráticos, as discussões. A gente precisa normalizar o que é normal. Perfeito. É normal, é natural. Queira você ou não, é natural. É do humano. Não é de agora. Não é de 1990, 1980. É desde a Idade Média. A gente já tem escritos na Roma Antiga, na Grécia Antiga. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E outra, se você parar para analisar, eu sou católica e tenho meus dogmas católicos, sim. A minha fé é esta. Eu me organizo desta forma. Mas veja, o que estava escrito no Antigo Testamento. O meu Cristo, o Cristo o que eu sigo, é o Cristo de inclusão. Ele não discriminou ninguém. Inclusive, só trazendo um paralelo, o atual Papa Francisco, ele foi aquele que disse, né, tem uns 5, talvez, anos, que ele disse que ele não discrimina ninguém, não. Que nenhum tipo de religião pode discriminar. Quem quer que seja, porque nem Cristo discriminou, quem seria ele para discriminar? Agora, a gente precisa discutir. Não é de uma hora para outra que as coisas vão mudar. Você vê que a gente está fazendo uma evolução histórica, né? Ó, eu saí de lá da Idade Média, passei em 1533 lá no Reino Unido, vim para o Brasil em 1830, já estou em 2011 e agora vou para 2013. 2013, nós tivemos uma outra assembleia na Organização dos Estados Americanos, que é a convenção, e dessa assembleia surgiu mais um diploma, que é a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, 2013. Então, agora, nós temos, desde 2013, nós temos uma convenção, né, um tratado de direito humano, um tratado internacional, uma convenção internacional, que trata, né, de toda forma de discriminação e intolerância. Então, isso é evoluir do ponto de vista legislativo, do ponto de vista jurídico, legal. Mas depois eu vou falar uma fragilidade do nosso país ainda, tá? Então, eu estava falando há pouco sobre, fazendo esse link com o DGB, já que Virinha trouxe essa informação, né, que em 1990 a gente tira, né, a gente tira a questão da homossexualidade da lista de doenças, né? Então, a gente vem aqui para o Brasil, né? Vou trazer agora para o Brasil, né? Em 2019, já estou chegando próximo, né? Já estou chegando aqui, né? Em 2019, o nosso Grupo Gay da Bahia, né? Porque eu sou baiana e me orgulho da minha terra, né? Imagina, nós temos uma das ONGs mais antigas, né, no Brasil, que trata desse tema dos nossos irmãos. São pessoas, são todos,
é humano, é humano. Bom, o fato é que, infelizmente, o GGB indica que em 2019, Ana, a LGBTfobia matou 329 pessoas no Brasil. Foram 297 homicídios e 32 suicídios. Estamos no Setembro Amarelo, Ana. 32 pessoas tiraram suas próprias vidas, ou porque conviviam em ambientes hostis, ou porque a família não aceitava, ou porque sofreu uma série de discriminações da sociedade, a ponto de fazer você tirar sua própria vida. Pelo simples fato de você ser o que você é. Ana, só quem passa, quem sabe. A dor que é sair do tal do armário quando você tem um ambiente hostil. Quando você sabe que você vai ser apontado. Quando você sabe que você vai ser discriminado. Ana, quantas pessoas já morreram, não só porque tiraram suas próprias vidas, mas porque, de uma certa forma ou de outra, acabam se prostituindo até para sobreviver, porque foi posto para fora de casa. E aí pega uma doença sexualmente transmissível e aí essa doença acaba que acarreta a perda da sua própria vida. Quantas pessoas nas nossas famílias se autossegregaram e acabaram que morreram? Porque elas se autossegregaram. Com certeza. Então, assim, infelizmente, a gente tem esse dado que demonstra a vulnerabilidade que essas pessoas ainda sofrem, estão em uma situação de vulnerabilidade. Alguém falou aqui, a família é a pior de todas, realmente, só quem passa que sabe a dor. Imagine, aquele ambiente que deveria ser um ambiente de acolhimento, de respeito, é o primeiro que te aponta. E vou lhe dizer, viu, Ana? Imagine o que é para uma pessoa ter que se superar cada vez mais para tirar o foco de algo que é tão natural, que é a sua sexualidade, e colocar o foco ou na sua profissão, ou na sua capacidade técnica, para que as pessoas não te apontem. E você está sempre ali, ó, concorrendo consigo mesmo. Você não vive, porque você está concorrendo consigo mesmo, para não ser apontado dentro da sua própria família. Né? Então, assim, no Brasil... Pois não, pode falar. George Forbes, ele é um famoso psicanalista e ele tem um capítulo de um livro onde ele fala justamente sobre diversidade ou racismo, né? E ele coloca justamente isso. Nossa identidade se constrói na relação com o outro, né, nas nossas relações, desde o nascimento, ao recebermos o nome de família. E aí, ao longo do nosso crescimento, quando a gente sai de casa, nas nossas relações, né, com os amigos, com a sociedade, nos diversos fóruns, e é nessa descoberta, inclusive da nossa sexualidade, e na relação, né? Então, imagine, eu sou, e aí o outro vem e diz, né? Não, você não é. Ou você não pode ser. Ou você não pode ser. Você não deve ser. Né? Imagine isso, né? Alguém colocou aqui, viva a psicoterapia. Né? E viva, de repente, as outras famílias que a gente precisa constituir quando não, como você colocou, vai para determinados grupos de alto risco, né? E não sobrevive. Isso. A gente ainda vive nesse país, querendo ou não, Ana,
uma discriminação é uma discriminação estrutural. A discriminação estrutural, ela acontece quando a gente tem muito, muito além de ações pontuais, individuais, quando o Estado, quando as instituições, elas discriminam você. As igrejas, os clubes, né? As organizações, entende? Então a gente ainda vive esse tipo de situação nesse país. A gente precisa entender que você pode ser o que você é, que isso é natural do humano, que a família precisa acolher, porque é muito melhor que você tenha o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe perto de si e acolhido do que essa pessoa ser segregada e viver infeliz a vida toda. Eu tenho amigos meus, Ana, que foram casados, são gays e foram casados e tiveram filhos. Por quê? Porque naquela época os pais, as mães, a sociedade não aceitavam que aquela pessoa que era um ícone, que era o cara, a mulher mais certinha, mais inteligente, mais do bem, não pudesse ser gay, não pudesse ter um parceiro. Eles Uma casaram, parceira. casaram como assim? Não entendi, não. Não, eu tenho amigos que foram casados com mulheres, homens que são gays, foram casados com mulheres, tiveram filhos com mulheres. Não que não amem seus próprios filhos, não é isso. Mas que depois de um certo tempo, teve que, como Diadorim, fazer a travessia. Sair de um lado do rio e ir para o outro lado. E a travessia é dolorosa nesses casos, Ana. A travessia é dolorosa. Não só para o homem gay, como para a mulher lésbica, como para o trans. Eu tenho uma pessoa, um amigo meu, que é um homem trans, e eu vivi todo o sofrimento, foi meu aluno, conheci, não sei nem se ele está aqui na nossa live, poderia até estar, não sei se ele está, mas enfim, conheci quando ele ainda habitava um corpo de uma mulher, e ele hoje fez a sua... acompanhei toda a transição dele, e ele hoje é um homem feliz. Ele é feliz. E ele não era feliz. Ana, isso é muito grave. O que nós estamos falando aqui é muito grave. Muito grave. Entre 1530 e 1822, as relações homoafetivas aqui no Brasil, elas eram proibidas. Inclusive, como eu falei, era crime. Só em 1830, o Código Penal do Império é que descriminalizou, né, essa conduta, né? Mas deixou de... não fez com que o preconceito sumisse, como você bem pontuou. A lei, ela pode até descriminalizar uma conduta, mas não muda o pensar das pessoas. O pensar só muda quando você busca conhecer, busca entender e busca acolher aquilo que é diferente de você. Respeitar aquilo que não é igual a você. Por isso que no meu card, lá no Instagram, eu coloquei a música de Vânia Abreu. Porque entre aspas, normal é o diferente, o homem e a mulher. Só que ser igual também é legal. E as pessoas são felizes assim. E ponto. É simples assim. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de política pública, nós temos diversas associações. Depois que o Grupo Gay da Bahia deu essa visibilidade maior, vamos ser honestos, o Grupo Gay realmente tem uma atuação muito intensa, não só no nosso estado, como no nosso país. Então, depois dessa visibilidade, nós temos hoje diversas outras associações, né? Associação Brasileira de Lésbicas, Rede Afro LGBT, né? Que fazem articulação política. O governo Lula, em 2010, por exemplo, ele reconheceu a vulnerabilidade da população LGBT, né? No final dos anos 2000, início dos anos 2010,
A gente teve esse governo que reconhece essa vulnerabilidade. Né? Nós tivemos, em 88, a Constituição, trazendo a questão da dignidade da pessoa humana, né? E, recentemente, Ana, nós tivemos alguns julgados no STF. As pessoas criticam tanto o STF, mas muitas vezes, infelizmente, o STF tem que fazer, às vezes, de um legislador positivo. Você me pergunta, Lu, o que é um legislador positivo? Veja, quem tem que fazer lei nesse país, quem é? Como a gente aprendeu na escola, é o poder legislativo. Só que a inércia do legislativo não acompanha a dinâmica social. Em muitos casos, chegam ao STF. E é essa a nossa fragilidade que nós temos, que eu, particularmente, acho uma fragilidade. Eu vou lhe explicar por quê. Por exemplo, em 2019, trouxe aqui, em 2019 nós tivemos uma ação de inconstitucionalidade por omissão. A ação é a número 26. E, por essa ação, o STF entendeu que atos homofóbicos e transfóbicos são equiparados a racismo, vírgula, até que uma lei específica seja elaborada. Quem precisa fazer a lei é o legislativo. As pessoas que o STF vai descriminalizar as drogas, o STF admitiu agora o casamento gay, porque o legislativo está inerte. Esses fatos precisam chegar a algum lugar e chegam até o STF. Em 2013, nós tivemos uma resolução do CNJ, a resolução número 175, Ana. Hoje em dia é tão comum, né? Ou pelo menos ficou mais comum você ir casar. Você tem sua esposa, você tem sua companheira, sua parceira e quer casar. Você não quer casar? Pronto. Veja bem, só em 2013 é que o CNJ, através de uma resolução, Ana, resolução não é lei, é uma resolução de um conselho, o Conselho Nacional de Justiça, que surge em 2004 com a reforma do Judiciário, tá? A emenda constitucional número 45. Veja, só em 2013 o CNJ proibiu as autoridades de recusarem-se a habilitar ou celebrar casamento civil com pessoas do mesmo sexo. Mas, Ana, isso é uma resolução. O perigo está aí, o perigo jurídico está aí, Ana. Porque, veja, as decisões do STF, em súmula vinculante, por exemplo, as decisões do STF vinculam o próprio judiciário. Ela não vai vincular o legislativo. O legislativo ele pode legislar livremente. Então, se eu tenho um diploma que não é uma lei, por que você fala tanto da lei, Lu? Porque o artigo 1º da Constituição está escrito assim: a República Federativa do Brasil é formada por uma união dissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios e se constitui em um estado democrático de direito. Ou seja, nós nos submetemos aos limites da lei. É uma democracia? É. Mas que tem que respeitar o que a lei determina. Mas aí por quê? Desculpa, Ana, rapidinho. Até porque está escrito no inciso 2º do artigo 5º da Constituição que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a lei é o ato primário de obrigação neste país, de observância obrigatória neste país. Um entendimento não é uma lei. Um entendimento não é uma lei. Vivemos em um Estado democrático de direito, precisamos sim. Luciana, mas você falou há pouco que a lei não muda o pensar. Não, não muda o pensar. Mas é um farol, é um norte, é um caminho. Por que se estuda a Lei Maria da Penha, Ana, em concursos, por exemplo, de PM, de Polícia Militar? Por que se estuda, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial e de Gênero em concursos para tribunais? Sabe por quê, Ana? Porque também um concurso é uma maneira de conscientização. São milhares de pessoas que vão fazer a prova. Então é uma forma de conscientizar as pessoas.
que as leis elas existem e precisam ser aplicadas. Então, para mim, essa é a fragilidade. E só lhe dar mais um dado, Ana, que eu fiquei estarrecida. Você que é médica, eu fiquei estarrecida. Em 2020, nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade a 5.543. 2020, Ana, há 3 anos, lá no STF, ficou entendido, o entendimento firmado foi: homens bissexuais e homossexuais podem doar sangue a terceiros no Brasil. Porque nós tínhamos uma restrição que existia desde 1991, onde homens gays, homens bissexuais e homossexuais não podiam doar sangue a terceiros. Isto por conta do que, Ana? 1980, 1970, início dos anos 80, 1990, surge ela, a tão famosa, né, que foi de forma horrorosa, conhecida como a peste gay. A AIDS, o HIV. Aí, Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury. E por muito tempo ficou assim, conhecida sem entender, sem as pessoas entenderem que isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja gay ou não. Com hétero acontece, com o cis acontece, com a lésbica acontece, com o humano acontece, é doença. É um vírus que pode acometer qualquer humano. A Covid não fez separação. Ah, você é gay. Ah, não vai. Você é gay. Vou pegar. Não é assim, é vírus. E pode acometer a qualquer pessoa. Então, Ana, essa para mim ficou na história somente em 2020. E para terminar minha fala, né, eu tenho aqui mais um dado, eu queria trazer mais um dado, agora esse último do Ministério da Mulher, né, em 2018, Ana, nós tivemos 1.685 denúncias sobre violência LGBT, que o IAPN mais, 2.879 foram violações a direitos, sendo que 70% foi sobre discriminação, 47,95% sobre violência física. Quer dizer, eu sou lésbica. Ah, eu vou bater em você, você é lésbica? Eu vou bater, eu vou pegar você, eu vou torturar você. Violência física. 11,71% violência institucional. Nós ainda temos essa discriminação. A discriminação no Brasil é estrutural, tá? Perdão, Ana, eu me atrapalhei aqui. 47,95% foi violência psicológica e 27,48% foram violências físicas. Violência psicológica. Quantas pessoas não passam isso dentro das suas próprias casas? Você é burra porque você é gay. Você é feia porque você é lésbica. Eu falei gay porque hoje em dia está sendo muito comum as pessoas falarem: ah, eu sou gay. Apesar da sigla LGBTQIAPN+, que é importantíssima ter, no comum, as pessoas a gente já ouve: ah, não, eu sou gay. Homem, mulher, fala, se você é trans, se você não é. Porque já está realmente, e precisa se tornar cada vez mais comum. Então, assim, você não pode fazer isso porque você é lésbica. Você não pode fazer isso porque você é gay. Você não pode fazer isso porque você é trans. Nós temos a Tami Miranda, ou Tami Miranda, melhor dizendo, está fazendo um belo papel no legislativo. Pelo menos eu acompanho e vejo as proposições. Ele faz proposições muito interessantes, proposições políticas lá na Câmara de Vereadores em São Paulo. Então, assim, é o que nós temos para falar hoje, do ponto de vista jurídico, histórico, sobre essa população, que não é invisível. Nenhum ser humano é invisível. Por isso é que eu digo, nós não somos invisíveis. Nós somos visíveis, estamos aqui.
A primeira parada gay, não deu tempo de eu falar, queria falar da primeira parada gay. A primeira parada gay em São Paulo, Ana, ela data de 1997, Ana. Sabe quantas pessoas tinham na Avenida Paulista em 1997, segundo o Memorial da Democracia? Apenas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, Ana. Em 1999 foram 4 milhões. 2 anos depois. Lidiane fala aqui o estupro das lésbicas e que existe. Ana, as mulheres lésbicas muitas vezes têm medo de sair na rua. Porque o que elas ouvem é: vou fazer você ser mulher. E aí a pessoa comete um crime tão horroroso, tão nojento, tão agressivo quanto o estupro. E não é só de mulher, não. Em Curitiba, há 2 anos, um estudante de medicina foi estuprado por 4 homens, Ana. E ele teve introduzido no corpo dele garrafas de cerveja através do ânus, Ana. Um crime bárbaro, uma coisa, uma tortura fora do nojeriza, um negócio monstruoso. Eu não vou nem falar como meu pai. Meu pai é um cara que tem uma inteligência que é de se admirar. Meu pai fala assim: Lu, a gente não pode falar que tal coisa é um animal, que tal comportamento é comportamento de animal. O animal não faz isso. Isso é monstruoso mesmo, é monstruoso, é monstruosidade, Ana. Meu Deus. Então, como Lidiane nos trouxe, isso acontece sim. Mas voltando para a parada gay de São Paulo, né, em 1997, apenas 2.000 pessoas. E eles tiveram naquela época, Ana, eles quiseram dar visibilidade ao seguinte tema: somos muitos, estamos em várias profissões. Ou seja, eles estavam ali tentando dar visibilidade de que eles eram capazes de exercer suas próprias profissões. E muitas vezes você não era... o mercado de trabalho, ele não pegava você, ele não aderia a você, porque você tinha ou tem a sua condição sexual ligada a uma que não é a heterocis normatividade. Entende? Então, naquela época, o Grupo Gay da Bahia, 1990, né, na década de 90, o Grupo Gay da Bahia, ele nos traz o seguinte dado, né, 97, a primeira parada gay, em São Paulo, 1990, com 2.000 pessoas, 99 com 4 milhões. Em 1990, Ana, foram 1.256 casos de homicídio contra a população LGBT no país. No país. Tá? Em 2022, segundo o Observatório de Mortes Violentas no Brasil, nós já tivemos, ano passado, foram 273 mortes violentas. Pasme, minha prima. Das 273 mortes violentas contra a população LGBTQIAPN+, 58,24% era de mulheres trans ou travestis. São dados, Ana, que a gente precisa mostrar e precisa conversar. Ser igual é legal. Nós não somos invisíveis. Somos capazes. Todos nós. Sem exceção. Sem exceção. Então, era isso que eu queria trazer. Queria falar um pouco da história da bandeira LGBT. Você sabia que a bandeira LGBT, QIAPN+, ela tem 6 cores, como ela foi formada, enfim, tem toda uma simbologia por trás disso tudo, né? Originariamente, ela tinha 8 cores. Hoje ela está com 6 e com mais 3. Nós estão colocando mais cores, né? Eles, em 2018, foram agregadas a cor azul, rosa e branco
para fazer face à comunidade trans. Ela agora tem listas marrons e pretas para fazer face às pessoas indígenas, às pessoas de origem asiáticas, aos negros. Quer dizer, é uma bandeira que ela está agora se ampliando, não só para as causas sexuais, mas também para outros grupos que também são discriminados, né? Então, originariamente, ela tinha a cor rosa-choque, que ela simbolizava a sexualidade, o vermelho com a vida, o laranja com a cura, o amarelo com o sol, o verde com a natureza, o turquesa com a magia, o índigo com a serenidade, o violeta com a espiritualidade. Quando ela foi fabricada, né, em 1970, por ali, para fazer face ao que tinha acontecido, né, em Stonewall em 1968, 1969, a fábrica não tinha a cor rosa-choque. E aí ela foi com 7 cores. E aí agora, né, em 2019, ela uniram o azul, uniram o turquesa ao índico e virou azul royal. E ela hoje tem 6 cores e essas listras, né? Enfim, a pessoa que pensou, né, sobre ela, o Gilbert Baker, ele já está morto, morreu em 2017, mas ele deixou, e vou terminando a minha fala com essa fala dele, ele deixou, por ele, a bandeira teria milhares de cores. O que importa é a mensagem que ela quer dar, que é agregar, acolher e normalizar o que é normal. E não normalizar o que é anormal. Anormal é a violência, anormal é a discriminação, anormal é o não acolhimento, anormal é a discriminação. Você pode até não entender, mas discriminar, não. É isso, minha prima. Que fantástica, uma das coisas que você colocou na sua fala, que eu achei muito relevante, além de todo o contexto histórico e que explicou de uma forma brilhante o porquê nós aqui, né, em 2023, ficamos reproduzindo de forma acrítica e sem sustentação científica, pré-conceito, é o quanto o setor não, mas o poder judiciário acaba deliberando sobre essas pautas em virtude da inércia. Inércia é não posicionamento do legislativo. Então, e quando se posiciona de forma preconceituosa, de forma discriminatória. A bancada que pensa assim, a bancada que pensa daquela forma, e pensa de forma segregatória, de segregação de pessoas. A gente já 100 anos, 50 anos, esses assuntos estão em pauta e não se delibera do ponto de vista de legislação. E aí existe, claro, uma pressão da sociedade, vai bater aonde? E quem julga. Então a gente não tem que ficar reclamando porque o juiz vai e delibera, se quem deve definir a lei não faz. Então, isso também é uma força de pressão para que quem deve fazer as leis o façam. Então, parem de reclamar, né, do judiciário, porque está sendo pressionado. Alguém tem que fazer o julgamento. Alguém tem que fazer. E aí o STF acaba fazendo um papel que teoricamente não é dele. E daí que minhas críticas. O STF é quem manda. Não é quem manda. Os fatos chegam até ele e ele tem que dar uma resposta. Porque alguém não está fazendo o seu papel. É a mesma coisa dos pais. As famílias estão assumindo esses papéis, né? Pai e mãe, com seus filhos e querem que o professor na escola eduque os seus filhos. Gente, não é assim. Você entendeu o detalhe. Entendeu tudo, então. Você já entendeu. Que bom que você entendeu o que a gente falou aqui hoje, que bom que eu fiz entender. E é exatamente isso, Ana. É exatamente isso que você acabou de falar. Então, eu quero agradecer também a Luciana, a todo mundo que está aqui, em complemento à fala dela, né? Quero voltar aqui o texto, né, psicanalítico aqui do Jorge,
Forbes, sobre essa questão tão importante da diversidade, do respeito à nossa persona, né? E é porque o outro é diferente de mim que eu posso, com ele, construir caminhos até então impensados. Contrariamente, a recusa da diversidade alimenta os novos racismos. Porque eu Isso. não tenho direito de dizer, Luciana, eu não te aceito. Como se ela tivesse, né, automaticamente o direito de me aceitar. Olha a falta de. Né? Então, assim, gente, vamos lembrar do que eu já comecei a live, né, trazendo Ivete Sangalo. A vida está passando, né? No raio-x todo mundo é igual, não importa o gênero, a idade, o sexo, a altura, a cor. No raio-x são algumas centenas de ossos distribuídos, né, mais ou menos do mesmo tamanho, pode ter um desvio ou outro, mas no raio-x, colegas, é todo mundo igual. Ser igual é legal. Nós não estamos invisíveis e nunca seremos invisíveis. E quem chegou mais ou menos do meio para o final, vale a pena, ou no meu Instagram, ou no e-mail da professora Luciana, e assistir no começo para vocês entenderem por que a gente está onde a gente está. Tudo tem um motivo. Tá Tudo bom? não é de uma hora para outra. É uma evolução histórica. Muito obrigada, Lu, muito obrigada. Beijo, minha prima, te amo. Parabenizando aí, ó, você pela live. Obrigada, muito obrigada. Linde, muito obrigada. Carol, lindona, muito obrigada. Obrigada a todos, meu tio Io, todos que estão aqui, Ju, todo mundo. Né? Muito obrigada por terem estado aqui com a gente. Uma boa noite a todos. Foi excelente, aprendi horrores. Obrigada, minha prima. Beijo, tchau. Beijo.